Abraão e Sara, a semente de um povo, esta é a lição número 8 da classe de adolescentes. A mensagem, assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Vamos descobrir. Este homem se chamava Abrão. Ele creu no Senhor quando foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar distante. Será que você, quando adulto, se ouvisse Deus lhe chamando para uma missão noutra terra, aceitaria? É uma pergunta muito concernente à questão cristã. Seus pais, por exemplo, quando mandam você fazer uma coisa, você certamente faz. Você faz, né? Olha lá. À medida, talvez na sua escola, quando a professora ou o professor manda você fazer um trabalho, você faz. Mas e se Deus te chamar para um negócio? Para você ir para uma terra que você não conhece? Você responderia, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você ficaria na dúvida? É uma pergunta muito sincera, muito honesta, porque uma coisa é nós falarmos que não, eu aceito o desafio, eu irei, né, eu vou responder o chamado do Senhor. E isso é porque Ele nos chamou. Então nós temos toda a força para falar, somos enérgicos, eu faria isso, eu faria aquilo. Mas e quando chama? E quando realmente acontece? Será que nós temos realmente a mesma energia, né? Ser enérgico da mesma maneira de dizer, não Senhor, envia-me a mim, eu vou sim, vou obedecer ao chamado do meu Senhor? Ou faremos como Jonas e vamos para outro lugar? Vamos mudar de direção? O que nós faremos? Será que nós vamos realmente fazer como Abraão, realmente aceitar o chamado do Senhor? Esta é uma pergunta que fica aí para você meditar. Hora de aprender. Abrão e Sarai. Abrão, um descendente de Sem. Dentre os filhos de Sem, filho de Noé, havia um homem chamado Tera. Ele morava em um lugar onde as pessoas adoravam a outros deuses. Estes homens teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Parece que esse negócio de adorar outros deuses acontece desde sempre. Desde a época de Abrão, desde os tempos bíblicos, sempre acontece. Não é diferente hoje. As pessoas, temos o nosso Deus, o Cristo crucificado e ressuscitado ao 3º dia, mas as pessoas ainda insistem em ir após outros deuses, não conhecem o nosso Deus, não sabem do amor imensurável do nosso Senhor. E por essa questão nós devemos pensar e agir de uma forma: eu preciso evangelizar o meu vizinho, eu preciso falar de Jesus para o meu vizinho, para que ele assim não venha e após outros deuses, né, e cultuar outros deuses. A chamada de Abrão. Em certa ocasião, Deus apareceu a Abrão e o chamou. Deus ordenou que ele saísse de sua terra, do meio dos seus parentes, e fosse para uma terra que o Senhor mostraria. Você sairia ali do meio dos seus amigos, da sua parentela, para ir para outro lugar? Quando nós falamos de parentela, parentes, primos, tios, sobrinhos, etc., em princípio parece ser um bom negócio, né? Muitas pessoas hoje dizem, né, que família boa, parente bom é parente distante, né? O que não é verdade, né? O parente, a família e parente são coisas diferentes. O que é família? Família é você, seus irmãos e seus pais. Vocês vivem na mesma casa, então vocês são uma família. Quando tem o seu tio, a sua tia, os seus primos, suas primas, isso aí já são parentes. Por quê? Porque não moram mais na sua casa. Ainda que tenha um primo que mora na sua casa, ele será um parente e não família. A família, de modo geral, é pai, mãe e filhos. Essa é a família. Se um casal não tem filhos, então este casal é uma família. É uma família que, no caso, é uma família sem filhos, né? Então é somente o pai e a mãe. Então, quando nós falamos de sair do meio da sua parentela, sair do meio dos seus primos, dos seus tios,
né? Dos seus sobrinhos, ou seja, tu perde a base, porque por mais difícil que seja a sua família, que todos nós temos famílias mais diversas, eu particularmente, Deus me abençoou de ter tanto uma família quanto parentes tranquilos, sem nenhum problema, não tenho nenhum problema com eles. Nós temos uma convivência muito boa, muito saudável, apesar de ter pessoas de várias religiões na minha parentela. Entretanto, não há nenhum conflito cristão, nenhum conflito religioso, melhor dizendo. Não há nenhum conflito religioso. Na minha família, por exemplo, há pessoas que são católicas, outras pessoas que são espíritas, entre outras, né? Então, a gente não tem dificuldade. Há uma questão de alguns ser assembleianos, né? Outros são presbiterianos, né? Então, por aí você vê que é bem diversificado, mas é uma família tranquila. Mas, de modo geral, a família, parentes, né? Principalmente parentes, que é o caso aqui, parentes. Os parentes, de forma geral, são pessoas muito difíceis de lidar, se acham dono da razão e são tanto quer ditar as regras, quer falar isso que você pode, que você não pode fazer. Mas, de modo geral, são pessoas que estão ali para te dar um sustento. Se você precisar de um apoio, eles estão ali para te apoiar. Eu sei que existem algumas pessoas que não apoiam, é verdade. Mas, de modo geral, eles apoiam. Então, o que Deus estava falando para Abraão era o seguinte: sai do meio do teu sustento, saia do meio das pessoas que estão do teu lado. Por que isso? Porque eram pessoas que praticavam a idolatria e Deus queria Abraão para outro negócio. Então o que Deus faz? Tira Abraão do meio da sua parentela, mas é verdade que ele não saiu necessariamente de sua parentela, né? Porque ele levou o seu sobrinho Ló, né? E sobrinho é parente. Então ele não foi 100%, a chamada de Abraão não foi 100% obedecida por Abrão. Não foi 100% obedecida, mas ele obedeceu ao Senhor e foi. Agora, e você? Será que você iria num chamado desse? Será que eu iria? Será que eu sairia do meio da minha parentela, né, para ir para uma família, para um lugar que eu nunca fui? É uma pergunta bastante difícil de responder, né? É muito fácil falar na teoria, né? Na teoria a gente fala, mas na prática é outro negócio. Albert Einstein dizia que a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. Sarai, mulher de Abrão. Abrão casou-se com uma mulher chamada Sarai, mas ela era estéril. O texto bíblico não registra qualquer oposição de Sarai em peregrinar junto com Abrão pela terra de Canaã. Ela estava ao seu lado, ou melhor, ela estava ao lado de seu marido cumprindo a vontade de Deus. Aqui ainda não vai ser um ponto para você, mas é principalmente para os seus pais. Mas isso vai trazer para você um entendimento muito interessante acerca da sua vida matrimonial. Qual é? Você, que é uma menina, quando você casar, é de bom tom que você ajude o seu esposo, que você acompanhe ele na obra do Senhor. Se ele é uma pessoa que vai à igreja, você precisa acompanhar ele, você precisa ajudar ele. É claro que em alguns casos muito específicos, né, raro, mas existem alguns casos raros de que uma pessoa, um casal, são cristãos, mas servem a Deus em igrejas diferentes, mas são extremamente raros. Casos que acontecem, mas são raros. E é muito importante que você não seja essa raridade, é importante que você fique juntamente com seu esposo. Não estou dizendo aqui para você ser submisso no sentido literal da palavra, no sentido direto da palavra, né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando você acompanha o seu esposo para onde ele vai, dá uma segurança para ele, e você também impede muitas contendas no seu casamento, vai impedir muitas brigas, dissensões. Vou te dar um exemplo simples e prático. Imagina, por exemplo, que o seu esposo é de uma igreja e você é de outra igreja. Agora imagina que aconteceu uma irmã, por exemplo, uma jovem, foi falar com seu esposo e você não estava perto. E você chega na hora, o que você vai pensar? Por que essa mulher está falando com meu marido? Olha a desconfiança, olha como o adversário já começa a semear. Mas se você for da mesma igreja que ele, isso nunca acontecerá. Por quê? Porque você estará sempre junto. Você já observou, por exemplo, na sua igreja, que o pastor, de modo geral, o pastor, ele, quando vai falar com uma irmã, ele está sempre com a esposa dele do lado? Isso dá uma segurança para ele. Por quê? Porque tudo que for falado ali, independente do que está falando, a esposa dele está do lado. Ou seja, o pastor, ele jamais vai falar uma coisa fora do contexto geral, porque a esposa dele vai repreender ele na hora. Então a esposa não vai ficar conivente com ele. Então isso dá uma segurança para ela, para a igreja e principalmente para o pastor no caso.
ou também até os irmãos, né? De repente, os seus pais, né, ainda talvez não tenham aí um cargo eclesiástico, mas quando o seu pai precisa falar com uma irmã, o que ele faz? Ele chama a sua mãe, vamos ali que eu preciso falar com aquela irmã. A sua mãe dá a mesma sorte. A sua irmã, a sua mãe precisa falar com um irmão, ela chama o seu pai para acompanhar ela. Então veja como é que há uma união. Então isso impede o disse-me-disse, impede fofocas, impede intriga, impede um monte de coisas. Então é de bom tom que assim como Sarai andou juntamente com Abrão, né, seu esposo, a esposa também ande juntamente com o seu esposo. A promessa de um herdeiro, a promessa de um filho. Quando chamou a Abrão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Lembre-se de que a sua esposa Sarai era estéril. Assim, a questão era como Abrão seria pai. O que é estéril? Nesse caso aqui, a estéril é uma mulher que não pode ter filha. Nós chamamos de quando Deus cerra a madre, ou seja, ela não pode conceber filho. Ela é impossível dela conceber um filho. Ela tem, vamos dizer aqui, trazer aqui para nós, né? Ela tem problemas de saúde, então não é nenhum problema de saúde necessariamente, é só para a gente entender mesmo. É uma questão que está intrínseco na mulher, né? Ela veio assim, ela não pode gerar filho. Então aqui já começa a ter aqui um atrito. Se a mulher era estéril, ou seja, ela não podia dar filho, como é que ela vai ser mãe? Bom, nós temos aqui um chamado do Senhor para Abrão. E Deus, ele é o Deus do impossível. Então aqui a questão era como Abrão seria pai. Como é possível? Nós veremos aqui um plano equivocado logo em seguida do que isso vai acontecer. O que isso vai dizer para nós? Quando Deus te falar uma coisa, independente do que ele falar, creia que ele irá fazer. Por mais impossível que seja, por mais espetacular que seja, Deus vai fazer cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não tenha medo, fique sossegado, fique sossegada. Se Deus falou, ele vai fazer. O plano equivocado de Sarai e Abrão. Como a mulher de Abrão não lhe dava filhos, eles fizeram uso de um costume da época e chamaram uma escrava de nome Agar para se deitar com Abrão. Assim Agar engravidou e teve um filho. Olha aqui a questão de precipitar, isso aqui é o ponto, a precipitação. Há um ditado interessante de colocar o carro na frente dos bois, né? Eu acho que é esse o ditado. O que acontece? Sarai não podia ter filho. Então o que eles fizeram? Fizeram um costume da época, quando nesse caso o servo, né? O senhor, que no caso aqui seria Abrão, poderia ter relações sexuais com uma escrava e o filho dessa escrava com este senhor, que no caso é Abraão, seria filho legítimo de Abraão. No caso aqui de Abrão, que ainda é Abrão. Aqui é o hábito, né, de falar Abraão, é o hábito. Então, o que acontece? Foi isso que eles fizeram, mas não foi isso que Deus mandou fazer. Sabe o que é isso? É se precipitar. Deus mandou você fazer uma coisa, Deus falou que vai te fazer algo e você começa a se precipitar. Já que Deus falou, eu vou ajudar o Senhor. Não, você não precisa ajudar, vai ser no tempo dele. Veja que olha que situação, olha o problema que eles causaram para si. Então, nós devemos estar sempre no Senhor, não se precipitar em atitudes, em situações, né? Porque talvez você tenha um pequeno negócio, aí Deus disse que vai ampliar o negócio, aí o que os seus pais fazem, né? Já que o Senhor disse que vai ampliar aqui o meu negócio, eu vou sair dessa lojinha pequena que eu estou aqui e vou comprar aquela grandona, aí se vai se endividar, não vai ter como pagar e vai acabar ficando sem as duas. Mas por quê? Porque não esperou o tempo do Senhor. Nós devemos esperar o tempo. Quando Deus fala algo, normalmente ele dá um tempo. E ainda que ele não deu tempo, se Deus não falou que você vai fazer isso com você e ele não te deu um tempo, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano vai acontecer isso. Se ele não determinou um tempo, o que você faz? Você recua, você não se precipita. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Eu só não sei quando, ele não falou quando vai ser, então ele vai fazer segundo a vontade dele. Então eu não vou me precipitar, eu não vou sair fazendo o que ele tem que fazer de qualquer maneira, não. Eu vou esperar no Senhor. Novos nomes para Abrão e Sarai.
No entanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai, a partir daquele dia, passou a ser chamada de Sara. Bom, ficou claro aqui que Abraão significa pai de muitas nações. E Sara? O que significa o nome Sara? Bom, o nome Sara significa princesa, ou dominar, reinar, governar, tomar decisões como príncipe. Olha que interessante. Então, Sara significa princesa, ou dominar, ou reinar, ou governar, ou agir como um príncipe. Mas, de modo geral, eu gosto mais da ideia de princesa. Eu acho que tem mais a ver, né? Eu acho mais cabível que, assim como Abraão foi o pai de uma grande nação, então ele precisa de uma princesa do lado dele. E como Jesus é o rei dos reis, e quem é filho do rei é príncipe. Então, uma filha do rei é princesa. Então, eu gosto mais da ideia de princesa. Eu acho que fica mais bonito, né? Fica para nós. Talvez você discorde de mim, né? Mas eu particularmente eu acho Sara o significado de princesa eu acho mais cabível. O nascimento de Isaac. Para Deus não há impossíveis. Sara também duvidou que poderia ser mãe aos 90 anos. Diante dessa dúvida, o Senhor perguntou: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Crianças, adolescentes, jovens e adultos cristãos devem alimentar no coração uma fé viva sobre essa convicção. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossíveis. Tudo para Deus é possível. Ele abriu o mar vermelho. Já pensou que situação? Abriu o mar vermelho, fez cair as muralhas de Jericó. O Senhor criou o mundo do nada, né? Somos obras de suas mãos, né? O Senhor, ele pode todas as coisas. Então, por que muitas vezes nós duvidamos do poder do Senhor? O Senhor, ele pode todas as coisas. Veja que o Senhor ressuscitou mortos, tanto no Antigo como no Velho Testamento. Lembra de Eliseu quando morreu? Eliseu morreu quando foi sepultado. Quando foram colocar uma outra pessoa morta no mesmo lugar de Eliseu, quando o osso bateu no osso lá, o camarada ressuscitou. Olha que poder extraordinário. Não precisou de fazer nada, só o fato de um homem bater num homem de Deus, mesmo ele morto, ambos mortos na verdade, o outro morto ressuscitou. Olha que poder extraordinário. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, entre tanto ressuscitou a Lázaro, tantos e tantos milagres que o Senhor Jesus operou também no passado, né? Grandes e grandes coisas. Então, por que nós falamos que não sei se o Senhor pode fazer isso? Sim, o Senhor pode todas as coisas, inclusive dar filho a uma pessoa estéril. Lembra de Ana? Ana também era estéril. Mas o que o Senhor fez? O Senhor se lembrou de Ana, e mais uma vez, lembrando que quando a Bíblia diz que o Senhor lembrou-se de alguém, isso é uma figura de linguagem para dizer que Deus tomou uma atitude, o Senhor agiu na causa daquela pessoa. No caso de Ana, quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Ana, quer dizer, Deus tomou uma atitude com Ana, Deus resolveu o problema de Ana. Então veja que o Senhor fez ali um grande milagre na vida de Ana. Por quê? Porque Deus é um Deus do impossível. E Ana, inclusive, vem também do hebraico, quer dizer graça. E graça é um favor imerecido, né? O nascimento de Isaac. O ventre de Sara foi abençoado e ela ficou grávida. Nasceu o menino e foi chamado de Isaac, conforme Deus havia dito. O milagre foi marcado por alegria e celebração. Sara disse finalmente tinha motivos para sorrir. Agora a princesa Sara tem motivos para sorrir. 90 anos sem ser mãe, e agora o Senhor abriu sua madre e agora cumpre-se em Sara a promessa do Senhor que ela seria mãe. E realmente assim foi. Inclusive um dado muito curioso, Sara é a única mulher da Bíblia que tem a sua idade mencionada. Está lá em Gênesis capítulo 23, versículo 1. Então aqui veja que agora esta mulher que em parte, né, durante 90 anos de sua vida ficou triste porque nunca pôde dar filho a seu esposo, agora na velhice ela tem um filho. Agora, como pode uma mulher estéril, porque já ser estéril já não é possível dar luz, e agora ainda mais com 90 anos de idade? Olha como é que um Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Não é impossível para Deus, Deus pode todas as coisas. Então Deus fez aqui, vamos trazer aqui, né,
analogia, o nascimento de Isaac, e fez a Sara rir, então podemos dizer que foi o nascimento da felicidade de Sara, o nascimento da alegria de Sara. Então é assim também é o nosso Senhor para conosco, né? A Bíblia diz que quero que minha alegria esteja em vós e essa alegria seja completa. A descendência que abençoaria toda a terra. Mas como em Abraão seriam abençoados todos os povos do mundo? O filho da promessa foi um só, Isaque. Contudo, de Isaque nasceria Jacó. De Jacó, as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos da casa de Judá, viria o Salvador. É muito interessante a questão de Judá, porque Jesus veio da linhagem de Judá, né? Por isso Jesus era judeu. Olha que interessante, né? Judeu é aquele que é descendente da tribo de Judá. Veja que uma promessa que o Senhor fez foi se cumprindo. Era Isaac, que de Isaac veio Jacó, que depois de Jacó veio as 12 tribos de Israel e foi nascendo, foi crescendo a nação e hoje somos uma grande nação e todas as nações são benditas pela pessoa de Abraão. É por isso que nós chamamos que Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu no chamado do Senhor, o Senhor levou ele para uma terra que ele não conhecia e fez dele uma grande nação. E isso já na velhice, né? Olha que Abraão aqui foi pai com 99 anos, né? Então veja que há algo espantoso, é algo extraordinário que somente nosso Deus pode fazer. Conclusão: a jornada de Abraão é marcada pela fé. Ele creu em Deus e o Senhor cumpriu sua promessa e lhe deu Isaque. Deus é fiel. Por meio do descendente de Abraão, toda a terra foi abençoada com a vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária que o Senhor faz no nosso meio. De uma pessoa que passou 90 anos sem ter filhos, agora ela tem um filho e o filho dela vai criando, vai gerando outros filhos, até que veio dessa linhagem, veio o nosso Salvador. Veja com que perfeição o Senhor faz os seus planos e nenhum de seus planos pode ser impedidos. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender que assim como Deus fez de Abraão e Sara a semente de um povo, também pode ser o seu caso, né? Pode ser você, por exemplo, você é filho, claro, do seu pai e da sua mãe e você pode amanhã ou depois ser uma grande pessoa na pessoa de Cristo. Eu digo não pelo fato de hoje, né? Hoje você é uma pessoa que está vivendo na sua adolescência, já te usa na sua adolescência, mas ele pode fazer com que você seja conhecido em todo o território nacional e até mesmo do mundo. Ou seja, através de você, muitas pessoas conhecerão a este Salvador que já é fruto de uma promessa lá de Abraão, né? Olha como o Senhor Jesus vai fazendo, o Senhor Deus vai fazendo os seus milagres em nosso meio. Vamos praticar. Número 1, 75 anos. Letra B, era estéril. Há uma questão aqui muito interessante sobre essa questão da número 1. Eu vou deixar aqui na descrição direitinho sobre algumas questões que foram 3 erros que nós falamos sobre Abraão. E eu vou deixar aqui para você na descrição para você observar e ver que muitas vezes falamos coisas da Bíblia que a Bíblia não diz. Eu vou deixar aqui na descrição, você lê e você aplica aí na sua aula. E se porventura você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que faz a diferença, você vai lá e surpreenda o seu professor, a sua professora aqui sobre a vida de Abraão, com a descrição que eu vou deixar aqui no vídeo. Que Deus e Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!